Viu? Seja bem-vinda mais uma vez à live Conversando Obrigada. Abobrinha. Fique à vontade, a gente vai conversar muito sobre sua trajetória profissional, um pouco da sua vida e a gente brinca um pouquinho também com aquele jogo de perguntas e respostas bem rápida. Bate-bola. Tá A gente ok, faz tá uma bom. brincadeira também bem tranquilo, bem tudo jóia. Mas, Lucilene, você é da carioca da gema, que chamam, né? Nasceu no Rio de Carioca Janeiro. da Gema, no Rio de Janeiro. Quero abrir um parênteses aqui e dizer que eu amo o Rio de Janeiro, adoro o Rio de Janeiro. Fui muitas vezes, quero ir muitas vezes ainda e Legal. sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Adoro quando vem pessoas do Rio para a live. E a gente faz mais lives com o pessoal do Norte, Nordeste. Aí quando vem alguém do Sudeste, Sul, eu gosto muito também. De que área, de que local do Rio você é, Lucilene? Eu sou de Padre Miguel, sou do subúrbio do Rio de Janeiro, Padre Miguel. Certo. Assim, desculpa a ignorância, tem a ver pro lado pro lado do Morro do Alemão, essas coisas? Não, não, é pro outro lado, não é perto do Morro do Claro, eu Alemão, não. pergunto, eu já fui no Morro do Alemão, É, já Morro fui do na Roça. Alemão, Morro do Alemão é Zona Norte, Rocinha é Zona Sul. Eu Pronto. sou da Zona Oeste. Zona Oeste. Olha, eu gosto do Rio de Janeiro de todos os lados, de das faces. É, Vivi a muito em cidade Rio tem de muito Janeiro, tem problema, mas é uma cidade bonita, né? é, A é, gente é. não pode desmerecer a beleza do Rio, apesar dos É problemas a cidade mais aí. do Rio do Brasil, com certeza. Eu fui muito na minha adolescência, e curti muito em outras épocas e curto atualmente também de forma diferente, né? Porque a situação é um outro cenário. Mas É, vamos verdade. falar que você, desde cedo, começou a escrever aos 9 anos. Você lembra como foi? o- Você tem esse primeira escrita? Como foi? Conta como começou a tua história escrevendo poemas? Como foi tua infância? Conta pra gente, por favor, Silene. Bom, eu sou, como eu falei, sou aqui do Rio de Janeiro, né? Nasci num local na Zona Oeste também, mas é num lugar de praia, uma zona assim bem rural mesmo. E eu comecei a escrever na época da escola, logo que a gente aprende a ler, tem os livrinhos mesmo didáticos, aí tem aquelas historiezinhas. Eu devo ter Uhum. visto algum poema, alguma coisa que me inspirou, mas eu não tinha assim, eu não tinha uma referência, eu nem sabia poesia, essas coisas, mas eu comecei a fazer isso, comecei a escrever poesia sozinha, e aí eu mostrava assim ou para a professora, ou para algum parente, o pessoal gostava, e eu fui assim, me encorajando a fazer isso. Eu tinha um cadernozinho que eu escrevia minhas poesias, era coisa assim, coisa de menina mesmo, da adolescência, né? Mas foi daí que eu percebi que eu realmente eu tinha uma afinidade com a escrita, que eu tinha uma facilidade muito grande de escrever. Né? E pela minha pouca idade, não era uma coisa comum, eu não tinha nenhuma colega da minha idade que fazia isso, nem ninguém da minha casa escrevia. Então, eu acabava assim, as pessoas chamavam essa atenção, a pessoa, ela escreve, ela faz poesia e tal, eu tinha um caderninho, mas eu era muito tímida, então eu tinha muito ciúme das minhas poesias, eu não gostava, eu escondia, que eu tinha medo que, eu dava para a pessoa ler, eu ficava segurando e pegava de volta, porque eu ficava com medo que a pessoa, eu achava que ia roubar minha poesia, e eu também me sentia assim, eu me sentia exposta, porque como eu escrevia uma coisa assim, tinha muito a ver com o que eu passava no momento, com o que eu estava sentindo. Então, como eu colocava tudo aquilo que me tocava de alguma forma, eu colocava assim no papel, quando alguém lia, eu me sentia meio invadida. Então, eu não era para qualquer pessoa que eu mostrava, entendeu? Então, eu escrevi isso e ficou aí eu depois me mudei. Algumas coisas eu recuperei, eu tenho algumas poesias dessa época. Não sei se exatamente, mas eu tenho coisas que eu escrevia com 12, com 13 anos, que foi dessa época que vinha lá da adolescência. E aí que tudo começou, mas muito assim, despretensiosamente. Esse caderninho você tem até hoje? Não. Não. Não, né?
eu perdi, e algumas coisas eu tenho, algumas coisas que eu escrevi em outros cadernos, e um caderno que eu concentrava minhas poesias, eu perdi, mas muitas delas eu tinha, algumas eu tinha memorizado, então eu guardei. Eu tenho organizado já um livrinho de poesia, que tem essas poesiazinhas lá de trás, que eu ainda não publiquei, talvez um dia eu publique, um dia que me dê uma coragem assim, talvez eu publique. Mas eu tenho algumas poesias dessa época. Que bom. Seu primeiro livro surgiu, você com quantos anos você tinha no primeiro livro e o de que trata o primeiro livro? Olha, São 6 publicados e tem um são sétimo para vir 6. aí, né? Eu já estou É, sabendo que tem um sétimo para chegar isso, aí. tem umzinho pronto aí já na gaveta. O primeiro livro que eu escrevi foi muito depois, porque, tipo assim, quando eu escrevi essas poesias, eu nunca imaginei que um dia eu fosse escrever um livro. Eu escrevia, agora, escrever texto, isso eu já fazia. Por exemplo, acontecia um fato na família, alguma coisa marcante, você podia contar que em algum lugar eu fazia tipo um diário, eu escrevia sobre aquilo. E eu escrevia também porque eu achava que eu não queria que esquecer de algumas coisas, então eu deixava registrado assim em escritos que eu tinha. Mas nunca pensei em botar isso em livro, não. Aí, quando eu tinha 30 anos, eu perdi a minha mãe, aí nessa época eu cheguei a fazer poesias e tal, mas aí eu quis escrever um livro, eu quis falar sobre ela, eu quis contar, até para que as pessoas, quem não a conhecia, para conhecer quem foi essa mulher extraordinária e para que as pessoas eu também não perdesse, né, com o tempo essa memória. E eu escrevi o livro, foi Nascido aos 8 anos, que foi esse livro aqui, ó. Esse foi o primeiro que eu escrevi, isso aqui já é uma segunda edição, eu escrevi primeiro com uma outra capa. E esse livro, ele conta a história de um menino que a minha mãe era afilhado dela, ela levou para minha casa para passar o Natal, e quando ela viu que ele tinha comprometimento intelectual, ele era, hoje talvez fosse diagnosticado como um autista. Então ele ficou na minha casa, a gente, mesmo sendo muito pobre, mesmo sem condição assim de tratar ele com psicólogo, psiquiatra, não sei o que seria na época. Mas uma coisa interessante com esse menino é que o simples fato dele ter sido inserido num contexto familiar, ele se ajustou, ele conseguiu, ele entrou na escola como ouvinte, não sabia nada, não sabia ler, ele era agressivo ao toque, ele não sabia o nome dele com 8 anos, não sabia a relação assim de mãe, ele não sabia o que era avó, ele chamava uma senhora de vó, mas ele não sabia o que isso significava, que a avó era a mãe da mãe dele, entendeu? Então era uma criança muito comprometida e ele se ajustou, ele passou 10 anos na minha casa, ele entrou com 8, saiu com 18, mas hoje ele é casado, é um cara empreendedor, super inteligente, leva uma vida normal. E talvez se eu não tivesse escrito esse livro, nem ele saberia que o início da vida dele foi tão confuso. Então, esse livro é um livro que eu gosto bastante e ele homenageia a minha mãe porque ela foi a estrela, né, da história dele. Se ela não tivesse dado essa chance para ele, se ela não tivesse levado ele para minha casa, se ela não tivesse acolhido, ele continuaria perdido, ele ia cada vez, isso ia, como ele não se comunicava, as pessoas falavam com ele, a gente achava até que ele era surdo, porque a gente falava, ele não respondia, ele demorava, tinha um delay aí daquilo que você falava até ele responder, demorava muito. Então, a minha mãe, ela foi uma figura muito importante na vida desse menino, na vida de muitas pessoas, na minha, né, principalmente. Então, esse foi o primeiro livro que eu escrevi. E você vê numa Olha, fica à vontade época para me cortar. diferente, né, de hoje, né? Ah, Hoje muito, hoje muito se fala diferente. mais sobre o assunto, mas naquela época já Não, era bem mais difícil. Mesmo a assim, gente não. aceitou É, tudo. hoje, como as pessoas estão muito atentas com esse lance do autismo, todo mundo conhece alguém autista, tem alguém na família, a gente já fica mais ligado. Mas naquela época, era uma criança de 8 anos parada no tempo, no espaço, entendeu? Então, Mas isso foi uma coisa muito curiosa, porque ele melhorou sem ele nunca ter ido a um psicólogo, sem ele nunca ter ido não tomou medicação nenhuma. O único médico que a minha mãe levou ele foi no otorrino, que minha mãe achava que ele tinha deficiência auditiva, que foi descartado na época. Então, e esse livro também eu escrevi, não escrevi com a pretensão de, vou me tornar escritora. Não, eu escrevi um livro com uma situação pontual para falar sobre a minha mãe. Eu fiz uma ação entre amigos, pessoas compraram, pessoal da família e tal.
Mas aí depois as pessoas foram repassando, aí pediam para fazer mais, porque ninguém tinha mais o livro, todo mundo tinha emprestado, e quem leu também emprestou para outro. Aí eu fiz há pouco tempo, aí, uns 2 anos mais ou menos, 2 ou 3 anos, eu fiz uma segunda edição dele. Entendeu? Então é um livro que eu tenho bastante. Esse aí que foi o primeiro, né? Tá Primeiro. bom. O primeiro livro é especial, né? É verdade. É o que abre as portas para, é o que traz experiência para a gente, né? Quebra aquela É, barreira a barreira do como vai ser, do e suspense, do medo. para você ter uma ideia, eu escrevi esse livro sem falar para ninguém que eu estava escrevendo, porque eu tinha muito medo de eu não conseguir terminar a história. Eu falei, pô, eu comecei, e agora? Como é que eu saio disso, né? Então eu tinha uma ansiedade muito grande de conseguir colocar, porque as coisas que eu conto no livro, quando eu conto, já tinha se passado mais de 15 anos. Minha mãe faleceu eu tinha 30 anos. E essa história ela se desenrola quando eu tinha uns 14, 15, que foi na época que esse meu primo foi para minha casa. Então, as coisas que aconteceram, que eu conto assim, muito detalhe, já tinha se passado muito tempo na minha mente. E eu tinha muito receio de não conseguir terminar. E eu escrevi muito assim para terminar logo, é um livro pequeno, mas a gente passa por isso, é uma experiência que você entra sem saber se você vai chegar do outro lado, né? Mas aí foi uma experiência assim, bem legal. Que bom, ótimo. Lucilene, veio o segundo livro, quanto tempo depois? Ah, muito tempo depois. O outro livro, é porque todos eles, eu fiz esse livro, não escrevi mais, mas as pessoas de vez em quando me cobravam, quando é que você vai escrever outro livro? Quando é que você vai escrever outro livro e tal? Aí depois de um tempo, mais de 10 anos, acho que mais de 10 anos, depois quando eu perdi a minha mãe, eu sou evangélica, eu me converti na época, e assim, eu entendia muito, ficou muito claro para mim que eu tinha, não, eu tenho um dom de escrever, né? Porque é, é, todo mundo tem dons, né? Então eu entendi isso, falei, bom, isso é um dom, eu recebi um presente. Então, como eu já tinha escrito um livro para minha mãe, eu falei assim, agora eu vou escrever. E quando assim eu me converti, aconteceram coisas muito, como é que eu posso dizer? A minha vida mudou quando eu me converti. Há coisas assim que eu não. Parece que eu é como se eu também tivesse nascido. Tipo assim, a minha vida desabrochou, eu consegui fazer muitas coisas, eu consegui conquistar coisas que antes eu não saía eu me sentia assim remando e eu não saía do lugar. Então eu fiquei muito grata por tudo que aconteceu na minha vida através de Deus, porque a minha mãe tinha uma influência muito forte na minha vida, eu era muito ligada a ela e quando eu a perdi, eu fiquei assim totalmente perdida. Entendeu? Eu não sabia como é que eu ia dar, apesar de eu ter muitos irmãos, depois que eu perdi a minha mãe, eu senti esse buraco. Eu falei assim, parecia que eu não ia conseguir. Então eu precisei preencher com uma coisa assim, com um amor muito maior. E Deus, ele fez essa acolhida também na minha vida, de me mostrar que eu não estava sozinha, de me mostrar que apesar dessa perda, eu poderia prosseguir e não de uma forma sofrida. Então eu escrevi esse livro aqui, que se chama Deus na Minha Vida. Esse livro aqui é um livro de testemunhos, que eu conto que essa minha conversão foi um divisor de água na minha vida, literalmente. Até as pessoas que não são evangélicas, elas reconhecem isso, porque elas me conheciam antes, né? E eu conto a minha experiência com Deus nesse livro. É um livro. Aí esse livro é totalmente diferente, ele é dividido em capítulos. Eu conto muitas coisas que aconteceram, batalhas assim espirituais, coisas assim muito fortes que eu também. Esse livro ele não é. Eu vendi ele praticamente por preço de custo. Eu não quis que ele tivesse um cunho assim comercial. Eu quis realmente que ele levasse, né? Essa esperança que Deus trouxe na minha vida, eu quis que as pessoas conhecessem pelo menos, né? Isso. Tá tranquilo. Beijo, Cíntia Menezes entrou aí também. Esse livro aqui, aconteceu uma coisa assim curiosa que aconteceu com esse livro, que nessa época aqui, depois que eu me converti, Deus me deu uma ordem para eu sair da casa onde eu vivia, me afastar da minha parentela, ir para um lugar que ele ia me mostrar, assim como ele faz na Bíblia com Abraão. Eu senti muito medo, eu não queria e tal, mas aí eu fui para uma casa, um lugar que ele me orientou, e eu morei sozinha durante 5 anos.
E nesse período que me deu essa vontade. Então, como eu morava sozinha, eu tinha uma intimidade muito grande com Deus. Eu reservava um dia que eu ficava envolvida com as coisas de Deus, e isso acendeu em mim essa vontade de escrever. Aí eu escrevi o livro, eu tinha um computador novinho que eu comprei, ninguém mexia, só eu. Aí eu escrevi esse livro, ele tinha 90 páginas e tal, e aí eu terminei à noite, assim, já tarde, aí faltava eu imprimir, eu tinha uma impressorinha do lado, falei, amanhã eu vou começar a imprimir e vou fazer começar a revisão, né, que é aquela parte chata e tal. E eu fui dormir, assim, tipo, aquela sensação de dever cumprido. Aí quando eu acordei de manhã, já acordei já ansiosa para pegar no livro, tomei um cafezinho, quando eu sentei diante do computador que eu liguei, o computador não ligava. Aí eu tentei ligar, eu sei que aconteceu alguma coisa, o computador deu uma pane, apagou tudo que tinha no computador, sendo que o que eu tinha ali de mais precioso era o livro que eu tinha acabado de escrever. Aí eu chamei um rapaz que trabalhava comigo para ele tentar recuperar, ele levou o computador para o escritório dele para tentar mexer e tal. Ele falou, olha, não consegui recuperar nada, eu tive que formatar teu HD. Aí ele me deu uma tristeza, falei, eu não vou escrever mais nada, eu nunca mais escrevo nada e vou deixar isso para lá. Aí passou um tempo e as pessoas falavam muita coisa. Ah, porque você... Isso foi alguma coisa assim, para você se desanimar, foi alguma coisa ruim, você estava falando uma coisa de Deus, agora... aí, acho que foi um vírus que deu no computador lá e eu perdi tudo. Aí depois de um tempo, algumas coisas aconteceram na minha vida que me trouxe mais assunto para eu contar, mais bênçãos para eu contar. Eu falei assim, olha... E as pessoas falavam assim, olha, isso foi uma coisa do inimigo, né? Crente tem muito isso. Acontece uma coisa ruim, acha logo que é. Mais de É, 100. pois é. Aí, agora ele tem, deixa eu ver quantas páginas. Acho que ele tem 150, Olha aí, 157. olha aí. Então, aí depois, e detalhe, quando me deu vontade, depois de muito tempo, acho que passou uns 3 anos mais ou menos, eu comecei a escrever. Aí me deu esse medo de novo. Falei, eu não vou conseguir contar tudo de novo. Porque tinha situações ali delicadas, que eu tive que pensar muito. Aí, quando eu não sabia como escrever, eu dava aquele tempo para voltar. Então, eu tive muito medo de não conseguir concluir esse livro. Só que aí, graças a Deus, eu consegui concluir. E por isso que eu não quis receber nenhum tipo de... Eu vendi esse livro, acho que foi por... Nem lembro, eu sei que foi preço de custo mesmo. E aí esse foi o segundo livro que eu fiz e foi o primeiro também evangélico, né? Porque eu contei, é um livro de testemunhos espirituais. Maravilha. Mas teve um intervalo aí grande do primeiro para o segundo. Segundo, né? E a gente vai agora para o terceiro livro. Teve muito tempo do segundo para o terceiro? Teve. Aí, depois que eu escrevi esses 2 livros, esse livro aqui, as pessoas que leram, teve gente que leu esse livro aqui, e as pessoas tinham uma reação assim muito, muito interessante. Teve uma menina que leu e falou, olha, Luciane, quando eu terminei de ler esse livro, eu liguei para o meu pai, eu quero mais uns 3. E ela não era evangélica, ela trabalhava comigo, eu quero mais uns 3. Aí teve um amigo meu que comprou, falou, olha, eu quero 6, porque eu quero dar para minha família, eu quero... E cada pessoa que comprava vinha me trazer assim, uma coisa muito positiva, aí me deu assim, uma vontade de escrever mais. Eu falei, poxa, então acho que a coisa tá indo bem, as pessoas estão gostando, né? Mas aí me deu uma sensação assim, eu falei assim, olha, eu não sei se eu sou, para eu me sentir escritora, eu preciso criar alguma história. Por quê? O primeiro livro que eu tinha criado foi um livro que eu contava a história do meu primo, que foi tipo um filho de criação para minha mãe. Esse livro também, eu narrava fatos que aconteceram na minha vida. Então, eu não tinha criado nada. Aí eu tinha um sonho, assim, um desejo, falei, não, para eu me sentir escritora, eu preciso criar uma história e eu não quero que seja baseado em nada. Eu não quero que seja nada que eu li em nenhum livro, nenhum filme. Eu quero criar uma coisa na minha mente somente. E eu, assim, fiquei também pedindo a Deus para me dar uma inspiração, alguma coisa. Aí nasceu esse terceiro livro aqui, que é um livro que eu gosto muito também. Ele se passa em Salvador, na Bahia. Essa capa dele aqui é em Ilhéus. Foi umas férias que nós fomos. Essa é uma foto minha que eu tenho dessa. Cacau, Terra do Cacau. Muito legal. E esse livro aqui é uma ficção, é uma história de ação, com bastante aventura, uma história com bastante reviravolta e tal. E é um livrinho que eu fiquei assim muito feliz de ter conseguido escrever, porque é uma história minha, é um romance de ficção. E eu também
as pessoas também gostaram. Teve gente que falava para mim, esse livro ele parece um filme, porque emenda uma coisa na outra, e eu tenho uma forma de escrever que tem muito diálogo nos meus livros, então ele não tem aquela... a coisa não se arrasta muito, né? É uma coisa mais fluida. Então é um livro que eu gosto muito, que me deu esse saborzinho, assim, de... Tipo, eu peguei o jeito pela coisa, digamos assim. Foi um livro que trouxe para mim uma segurança em escrever. Aí esse foi o terceiro. São 3 livros até agora, né? Dos 6, são 3 diferentes, né? Totalmente diferente. Totalmente diferentes. Isso. Perfeito. E os outros também são totalmente diferentes. Ótimo, vai te dando mais segurança, vai te dando mais autonomia, né? Vai te encorajando para novos desafios. Eu quero conhecer isso, eu quero conhecer aquilo. Exatamente. Aí Agora, veio... desse aqui, desse para os outros não teve espaço, não. Inclusive, esse livro eu escrevi junto com esse aqui, ó. Eu escrevi na mesma época, na mesmíssima época. Legal. Esse aqui. Seria um quarto. Esse é o quarto. Por quê? Como as pessoas me conheciam, e logo que eu casei, eu demorei muito para ter. Eu já casei muito tarde, né? Eu casei com 43 anos, depois demorei a beça para ter filho, e meu filhinho, quando nasceu, ele teve um problema na cabeça, teve que operar com 6 meses. Aí, como eu passei essa luta toda, aí as pessoas, quando eu falava que eu estava escrevendo um outro livro, todo mundo falava assim, já sei, está escrevendo a história do teu filho. Mas não era. Eu estava escrevendo Nunca Foi Sonho, estava escrevendo esse romance aqui. E as pessoas, já sei. Ou então falavam assim, você tem que escrever sobre o seu filho, porque esse problema que ele teve, você pode alertar outras mães, você tem que escrever. Aí eu falei assim, bom, então eu vou escrever também. Aí eu escrevi juntinho. Comecei praticamente junto, terminei junto. E esse aqui é meu amigo Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esse aqui é novamente um livro de testemunhos, que eu conto aí como é que foi que Deus trabalhou na minha vida nessa questão da maternidade, porque eu tinha uma promessa de... Deus já falava comigo antes de eu casar, que eu tinha quase uma certeza de que eu seria mãe, mas eu não sabia como isso ia acontecer, porque eu era solteira na época. E eu acabei, depois eu casei, depois que eu fiquei, tipo assim, foi tudo. Quando eu olho para trás hoje, eu vejo assim que parece que foi um plano, tudo na ordem certinha, estava tudo organizado. Só que às vezes a gente não consegue ter paciência para esperar, confiar que Deus tem o melhor e esperar as coisas acontecerem no tempo que Deus determinou, né? Então a gente fica afobado, a gente quer que as coisas aconteçam antes, mas nesse livro é um livro de testemunho assim muito edificante, que eu falo, eu não acreditava, eu sabia que Deus tinha poder para realizar esse sonho na minha vida, mas sinceramente, eu não acreditava que isso ia acontecer, e aconteceu, né? Deus, ele providenciou tudo de uma forma, umas formas assim, muito surpreendentes, que tem coisas que eu só acredito porque aconteceu comigo. Se alguém me contasse, eu ainda ia ficar assim meio na dúvida, mas realmente foram assim os métodos de Deus, né, de conduzir as coisas. Às vezes eu não queria ter nenhum tipo de tratamento, eu não queria, eu achava que, eu falava assim, bom, se Deus ele me deu uma promessa, a coisa vai acontecer de uma forma muito natural. Só que não foi desse jeito. Deus, ele me guiou por um caminho, ele abriu portas para eu ir por um caminho, e no tempo dele tudo aquilo que ele me prometeu se realizou. Entendeu? Então, esse é o terceiro livro. Esse terceiro não, esse é o quarto, né? Esse foi o quarto. E é isso. E falar rapidinho só também, uma coisa legal desse livro é que tem algumas pessoas... Esse é o meu best-seller. O livro que eu mais vendi foi esse livro aqui. E esse livro teve pessoas... Não, o que foi lançado em Portugal foi esse aqui, Nunca Foi Sonho. Esse aqui eu fiz de forma independente, mas eu tive que fazer de novo, de vez em quando eu faço mais livro, porque esse aqui eu sempre tenho que ter ele comigo. Boa. E teve pessoas assim que eu não conhecia. Teve pessoas que eu não conhecia e ligaram para mim, me procuraram querendo médico, porque eu conto muito detalhadamente. Eu fiz fertilização in vitro, e até isso Deus proveu, né? Porque é um tratamento caro, foi mais de 20 mil, a gente não tinha condição financeira zero para fazer isso, e Deus, ele
providenciou tudo, providenciou tudo. Então, teve pessoas que ligaram para mim, teve uma moça que ela me procurou, não conheço pessoalmente, ela ligou para mim e falou que ela já tinha tentado fazer um tratamento desse, mas pela explicação que a médica deu, ela não foi convencida. Mas ela, lendo o livro, ela ficou com uma vontade danada de fazer novamente o tratamento e ela acreditava que ela também poderia ter sucesso de acordo com a história do jeito que eu conto. E teve mais de uma pessoa que isso aconteceu. Então, eu fiquei assim, bastante feliz, né? Porque você escreveu uma coisa para você contar uma experiência sua e você despertar no outro o desejo de realizar também, né, os seus sonhos, é uma coisa assim, bastante gratificante. Então, é isso. Preço. Não Não tem tem, preço isso. não tem. Realmente Maravilhoso. é. Muito bom. Muito fantástico. Você quer partir? Vamos partir para o quinto livro e no Vamos. final a gente faz um apanhado do. Mas antes de partir para o quinto livro, onde a gente encontra seus livros? Qual a plataforma? Pode pedir para você no direct do Instagram, onde a gente Pode encontra. pedir, olha só, pode pedir para mim pelo direct, pode fazer contato com meu marido, Ariel Gomes, que está aí está toda hora entrando aí. Pode me pedir pelo Instagram, tem o meu site também, que é www.lucilenemanhães.com. Tem todos os meus livros lá. Alguns eu tenho no site da Amazon. Ou Nunca Foi Sonho, tem algumas livrarias também. Até se você colocar no Google, alguns tem na Amazon disponível, ou direto lá pelo Instagram, que a gente entrega aí no Brasil todo. Aí a gente Que bom que você consegue entregar. tem site, né? Eu tenho um sitezinho. .com, lucilenemanhãs.com. Certo. Aí lá E aí, colocar tem no todos os Google teu livros. nome já deve vir, Já né? aparece lá, Marcelino, aparece o site, já é, aparece. Verdade. aparece. Aí chegou o quinto livro. Esse É uma aqui, novela. esse, É uma novela. esse aqui é um queridinho. Esse aqui é um queridinho porque esse livro aqui, as pessoas, tem gente que fala para mim, olha, esse é o seu melhor. Mas aí depende, tem gente que fala, não, o meu preferido é outro, o meu preferido é aquele lá. Mas esse livro aqui é uma coisa assim, muito legal que eu acho, que várias pessoas, não foi uma pessoa só, que quando ela terminou de ler, elas vieram me cobrar uma continuação. Falei assim, não, você tem que continuar esse livro, a gente tem curiosidade de saber o que aconteceu com os personagens, você não falou sobre o personagem tal no final, então esse livro aqui, ele é um livro que ele deixou assim os meus leitores com um gostinho de quero mais. Isso assim, me dá uma satisfação muito grande. Esse livro aqui, ele é novamente um livro é um romance de ficção, mas ele é no contexto real da pandemia. Esse livro aqui ele fala sobre a pandemia, ele relata todo aquele caos que a gente passou, toda aquela problemática toda de governo, mas ele vem trazendo uma história interessante. Ele conta um romance do último, como se fosse o último sobrevivente de Covid. Ele acaba se envolvendo com a médica que trata dele, ele fica abandonado num hospital de campanha que não dá certo, o governo quer acabar com aquele hospital, e uma médica acaba comprando essa causa dele, ela abre mão da medicina para cuidar dele, e é uma história, assim, um romance bastante interessante, entendeu? Até pelo ponto de vista também de você, é histórico para você daqui a algum tempo lembrar, fala também da questão das pessoas terem que se reinventar na pandemia, de buscar uma nova atividade, né? Eu produzi muito mais livro nessa época também da pandemia, foi na época, um pouquinho antes eu já estava escrevendo, e eu comecei depois de escrever aqueles ali, eu falei assim, eu vou fazer alguma coisa também contando, né? E esse livro aqui, ele é um livro que eu escrevi muito rápido, esse livro foi escrito em 10 dias apenas, mas é um livro, assim, uma história muito boa. Eu escrevi porque eu precisava de um livro inédito que eu não tinha, e eu resolvi produzir, mas também é uma coisa que, tipo assim, sabe aquela coisa que você fez, você não aconselha, você espera também não fazer, porque foi muito desgastante para mim escrever tão rápido. Foi eu me coloquei numa pressão muito grande para terminar isso num prazo curto. Mas é um livro. Foi. Cada livro desse é um desafio. Foi um desafio. É. Extrapolou.
Foi porque depois você fica numa ansiedade de terminar, aí às vezes você quer desenvolver, como às vezes, quando eu faço livro de ficção, às vezes eu conto, eu vou em 2 núcleos, às vezes eu vou no tempo, vou lá na frente, volto, aí dá aquele medo de você de repente se perder, mas o resultado foi muito legal e as pessoas gostam bastante desse livro aqui, eu também gosto muito dele. Que bom. Você acha que o jovem lê muito hoje? Olha, eu acho que tem muita gente que lê muito, apesar da tecnologia, o jovem hoje está muito mais ligado à rede social, a muitas coisas assim. Eu acho que tem muita gente que lê, porque você vê aí, quando a gente tem esses eventos literários aqui, Bienal, você vai, tem muitos jovens e eles consomem muita coisa. Agora, eu acho que ainda falta um pouco também de incentivo, eu acho, nas escolas. A gente poderia, eu acho que tem muita gente que lê, mas eu acho que esse número ele poderia ser ampliado se, acho que se o governo fizesse mais um esforço em facilitar o acesso, né? Livro para muitas pessoas ainda é um artigo caro, né? Para pessoas de baixa renda. Então, eu acho que se tivesse mais incentivo do governo, mais campanhas, se isso fosse uma coisa assim, que tivesse inserido no contexto das famílias, a leitura como uma prática, a gente poderia ter um número muito maior de leitores. A gente vê até, é uma coisa que a gente até brinca aqui em casa, né? Por exemplo, por causa da rede social, a gente percebeu como tem muito jovem que escreve muito mal, né? Pelos comentários, você vê que falta que faz o hábito da leitura, né? As pessoas se expressam muito nas redes sociais, mas a gente vê uma carência muito grande, uma falta muito grande que a leitura faz na vida de muita gente. Faz muita falta. A gente vê os jovens no WhatsApp abreviando as palavras, né? É, Colocando as palavrinhas erradas, e muita enfim. coisa, muita coisa. Tem que ter um acompanhamento, como você falou, tem que envolver família, né? Não é só a escola. Ó, para você Mas, ver, eu comecei a escrever. Por que eu comecei tudo bem que era um dom, mas eu escrevia por quê? Porque o meu pai lia. Eu era muito pobre, meu pai era analfabeto, mas meu pai tinha o hábito da leitura. Então todo mundo na minha casa lê um pouco, porque a gente às vezes a gente ganhava livros, ele pegava aquele livro, ele lia, o livro ia passando de mão em mão. Então na minha casa todo mundo, às vezes a gente fazia fila para ler o livro. Meu pai que lia mais rápido, ele começava, depois o outro pegava, primeiro vai ser eu, não, você lê mais devagar, eu vou ler. Então a gente, mesmo não tendo condição de ter muita coisa que as outras crianças da nossa idade tinham, a gente lia. O meu filho lê, meu filho tem 7 anos. Entendeu? Todos os livros infantis que eu tenho na minha casa, ele já leu e alguns mais de uma vez. Porque ele vê a gente lendo, a gente tem esse hábito. A leitura para ele é uma diversão. Assim como você dá uma outra coisa para ele, ele gosta de ganhar livro. Entendeu? Então, por quê? Porque ele tem esse exemplo, essa referência em casa. Aí as pessoas podem falar, mas você é porque você é escritora, porque você. Não, mas meu pai não era escritor. E eu lia na minha casa porque o meu pai lia. Isso me fez escrever melhor, isso me fez falar melhor, isso me ajudou na escola. Entendeu? Agora as pessoas a maioria das pessoas não se ligam com isso. A criança está ocupada, você dá um celular, você bota. Meu filho vê televisão, faz tudo, mas junto com todas as coisas que ele faz, a leitura está inserida. Entendeu? Ele lê Bíblia, ele lê qualquer livro de. Ele lê até jornal, se você dá para ele lê. que Entendeu? legal. Ele tem 7 Qual é a anos. idade dele? 7 7? anos. Ele Que lê bom. desde os 5. Maravilha, incentivar desde cedo, muito bom. Ótimo. Obrigada, filho. Meu filho está dizendo que me ama. Isaac está falando que ama a mamãe. Ele fica lá do quarto vendo na coisa do celular. Mamãe te ama, filho. Você é o melhor. Chegando lá de Bruce. Sim. Falta falar do carinha aqui. Falta falar desse cara aqui, ó. É, é, Esse aqui foi o último livro que eu publiquei. Esse aqui é a história do nosso cachorrinho aqui, do Bruce. É um livro infanto-juvenil, né? Ele é ilustrado e ele é um livro lido por crianças, desde crianças. Tipo, meu filho tem 7 anos, já leu, mas crianças de 12, de 13, tem pessoas que às vezes compram para dar para uma criança. Aí eu também faço isso. Às vezes o adulto lê para poder saber se a leitura está adequada, se concorda para a criança ler. E às vezes a pessoa fala, poxa, eu gostei muito daquela historinha.
ele passa uma mensagem também interessante, porque ele é Lhasa, a raça desse cachorro. E esse cachorrinho, ele tipo, parece com Shih Tzu também. Eles têm uma personalidade assim, muito forte. Eles querem ser o dono da casa, eles querem mandar na casa. Se você deixar, você vira o animalzinho de estimação e ele que dá o tom na casa. Então, nesse livrinho aqui, o Bruce, o chefe da matilha, ele tem um sonho que ele quer ser o líder da família. Então ele acaba sonhando, ele dorme, acorda como humano e ele acha que ele vai cometer um ato de bravura para ele ganhar a liderança da família. Só que aí depois que ele tenta várias coisas e ele não consegue, ele acaba percebendo porque também se adulto não é como ele pensa, né? O adulto não tem que trabalhar, tem que fazer uma série de coisas, então ele acaba percebendo que é melhor ele continuar sendo um cachorro mesmo, porque o lugar que ele ocupa na família já é um lugar especial, que a gente não precisa, para as crianças principalmente, você não precisa querer o lugar do outro para você se sentir importante, né? Que esse mundo que a gente vive de tanta competição, né? Um querendo passar perto no outro. E esse cachorrinho ele tem essa ideia, ele quer, na casa dele tem um chefe, tem um macho que manda na casa, mas ele quer ocupar o lugar da liderança. E no final ele descobre isso, ele descobre que o lugar que ele ocupa já é um lugar especial. Todos nós temos um lugar especial, né? É uma historinha Ele bastante existe, divertida. ele existe mesmo. Existe. Ô, Vem cá, coisa Beethoven. boa. Vem cá. Eu fiquei com medo de perguntar, porque você podia dizer assim, não, já partiu, não sei o que aí. Eu ia Não, não, ficar ele triste, mas existe. como que ele está com Ele existe. você. Tá Que aqui bom, ainda. Tem maravilha, da idade do meu filho, vai fazer 8 anos. Vai fazer 8 anos coisa daqui a boa, pouco. É, maravilha. mas arroz de nada. Aí a gente pergunta assim, quando você responder, eu faço outra pergunta. Aí, se você Ah, julgar necessário justificar, fica à vontade, certo? Mas na hora que tá. você responder, eu já faço outra Peraí, que o pai pergunta. dele quer mostrar ele. Olha E, ele. Ele não gosta que pegue ele meninão, força, não. Olha, ele tá reclamando aqui, ó. então, viu? Grande abraço. É a reclamação dele. Fala aí, fala aí. Pronto, aí eu te pergunto assim, por exemplo, você prefere frio ou calor? Calor. Prefiro calor. Detesto. Gato, diga, pode falar. Não suporto sentir frio. Prefiro calor. Cama ou rede? Cama. Gato ou cachorro? Cachorro. Avião ou ônibus? Ai, pergunta difícil, né? Avião. Olha só, eu não gosto de avião, mas o avião te remete à viagem, né? O ônibus você pega toda hora ali. Eu não me sinto confortável no avião, mas o avião me lembra de viagem. Então, nesse caso, eu vou ficar com o avião. Tá certo. Uma fruta, Manga, uma bebida, vinho, uma comida, peixe. uma cidade que você ainda não foi, mas tem muita vontade de ir. Uma cidade que eu não fui, mas tenho muita vontade de ir. Recife. Ah, legal. Seja bem-vinda. Uma música que não sai da sua cabeça, se tiver. Uma música. Ai, eu tenho tantas músicas na minha cabeça. É difícil, isso é muito difícil, falar uma música. Porque existem muitas músicas na minha cabeça. Qualquer uma do Djavan. Ah, maravilha. Muito bom. Um país fora Brasil. Um país fora do Brasil. Eu gosto da minha terra. Hein? Mas vamos lá, vamos lá. Estados Unidos. Você. Peraí, deu um branco agora, eu vou atrapalhar. Uma memória agradável, uma lembrança agradável. Minha mãe. Certo. Um momento. O que mais deixa você feliz? O que mais me deixa feliz? Meu filho. Tá com
filho. O que mais lhe irrita? Gente mentirosa. Mentira me irrita demais. Maravilha. Se você pudesse levar um único objeto quando partisse dessa vida para outra, era permitido levar um único objeto. Que objeto seria esse? Um único objeto? Levaria meu teclado. Levaria um instrumento musical. Maravilha. Quando você chegasse no paraíso, vamos supor que o paraíso exista, você chegasse lá em cima e encontrasse Deus. O que é que você gostaria de escutar dele pela primeira vez? Seja bem-vindo. Legal. Uma memória, uma lembrança não muito agradável. Triste. Uma lembrança triste. Partida, despedida. Despedida para mim é muito triste. Eu não tenho estrutura para me despedir das pessoas. Imagina. Um sonho. Sonho. Ver um livro meu assim, transformar num filme, numa novela, e eu estar assim na minha casa, ver o livro assim, ver as pessoas interpretando uma história que eu escrevi. Esse é um sonho. Você prefere teatro ou cinema? Cinema. Televisão ou rádio? Televisão. Livro ou jornal? Livro. Um hobby? Cantar. Vai cantar para. Ah, não. A gente vai fazer outra live. Hein? A gente vai fazer outra live só com cantoria, né? Não. Canto só no Lucilene, banheiro, só no chuveiro. obrigado por brincar um pouquinho. Daqui a pouco a gente tem outra brincadeira, mas aí eu gostaria que você falasse para a gente o que é que está vindo por aí, o que é que você pode falar desse sétimo livro que está na gaveta, o que é que está faltando para ele vir, patrocinador, Bom, o que é que precisa? esse livrinho, o que eu já tenho, quer dizer, tem várias coisas aí mais ou menos começadas, mas o que eu tenho pronto, que com certeza vai ser o próximo trabalho, é um livro infantil. Ele não é nem infanto-juvenil, não, ele é infantil mesmo, que ele fala sobre... Ele surgiu mais ou menos quando meu filho estava perdendo os dentinhos, e aí eu estava brincando com ele, mais ou menos, a gente surgiu ali uma historinha, eu contando uma história para ele. Aí eu falei, filho, acho que eu vou escrever um livro sobre isso. E eu falo dessa experiência dele de perder esse dentinho, mas aí a gente aproveita para falar um pouco sobre a saúde bucal, né? Falando para as crianças sobre o cuidado com esse dentinho de leite. É um livro assim mais para o lado educativo, e para a criança também para aprender a ter cuidado com essa primeira dentição. E a gente brinca um pouco ali, o livro fala sobre a fantasia, e ele é tipo o guerreirinho dos dentes lá e tal. É uma historinha assim bem lúdica. E o livro está pronto, a gente tem assim o projeto de, sei lá, de repente apresentar para algum órgão, um profissional da área, ou uma clínica que se interesse e que queira também patrocinar, que queira também estar aí divulgando o livro. A gente tem umas ideias aí. Aí, por enquanto, ele está ainda na gaveta, que a gente está estudando a melhor forma de viabilizar. Mas depois disso vai vir outras coisas por aí. Mas esse aí é o que já está prontinho. Eu imagino, minha filha. Olha, quem começou com o livro já está no sétimo engatilhado aí para lançar. Vai vir muito mais, não para mais não. É isso aí, isso é um caminho sem volta. Infelizmente, né, Lucilene, a gente não vive financeiramente de escrever, né, livro, né? É verdade. Isso é pouco Isso aí é um sonho valorizado também. ainda. É um sonho.
É isso aí. um pouco Porque a valorizada ainda gente, no nosso país, você mas a gente está escreve, quem melhorando, né? escreve, Melhorou um pouco. quem escreve, escreve porque gosta de Nossa, escrever. Por exemplo, eu não tenho o que eu recebo, claro que a gente vende, consegue, vai devagarinho, a gente vai vendendo. Mas você não consegue ser, como é que eu posso dizer? O que você recebe dependente, não paga, não paga o trabalho, o que leva, isso. o tempo que você leva para escrever o livro, que envolve isso, que você ganha com o livro é uma coisa que não, você vender a quantidade de livros que você vende de forma independente não paga o trabalho. Então você acaba escrevendo por amor, você acaba o que a recompensa que a gente tem é essas coisas que eu falei aqui, por exemplo, de repente uma pessoa despertar numa pessoa um sonho antigo, levar uma mensagem de esperança para alguém, você motivar uma pessoa de alguma forma, isso acaba sendo a sua gratificação, a sua recompensa, porque financeiramente, se você for escrever esperando esse retorno financeiro, você vai ficar frustrado. É. Você vai E vai se praticamente o frustrar. que entra financeiramente falando, você reinveste no próximo, né? Não é Exatamente. algo que dá Exatamente. para viver assim financeiramente, não. Eu tenho uma agenda aqui, Lucilene, que elas são perguntas, cada dia do ano tem uma pergunta diferente. Ah, Então eu legal. gosto de fazer a pergunta do dia da live, que a gente está no Ah, último dia do mês de fevereiro, e né? é Que é verdade, o ano 29 bissexto. de fevereiro. Isso, isso. Aí vamos ver aqui a pergunta do dia 29 de fevereiro, aí você Será depois escolhe outra que data importante tá bom, tá para bom. saber a pergunta do dia, que eu não li hoje ainda, essa pergunta do dia, Hum, 29 de fevereiro. legal, legal. Ah, tá, bem simples. 29 de fevereiro, ano bissexto, o que você fez no dia extra? Vamos chamar hoje de dia extra. O que você fez de diferente que possa falar Diferente. para a gente no dia extra? Ai, meu Deus. Pior que eu não fiz nada, eu nem me lembrei disso. Eu não fiz nada de diferente, fiz tudo igual. Fez tudo igual. Não, estou falando fazendo uma coisa A diferente. live? Essa é a primeira live do ano. Então essa live ela vai ficar assim gravada para mim porque vai ser difícil eu ter outra live. Só daqui a 4 anos que eu posso ter outra live no dia 29 de fevereiro. Então o que eu estou É fazendo hoje verdade. diferente, que eu ainda não fiz esse ano, é uma live. Porque eu vim fazendo várias, depois eu falei até para meu esposo, mas falei, não marca mais não, porque eu estou cansada, eu dei um tempo de. Estava participando de muita feira, muita coisa junto. Falei, não, vamos dar um tempinho aí. Aí eu fiquei um tempão sem fazer. E agora que eu falei assim, não, já tem um tempo que eu não faço e tal. Aí essa é a primeira do ano, eu fiz uma coisa diferente. Viu que legal? Que massa. Estou Maravilha. fazendo, né? Estamos fazendo nesse momento. Fazendo. E para mim também, porque é o primeiro dia que eu faço com horário de 8 para as 8 da noite. É a primeira É, live da minha vida que eu faço essa hora. Então, marca legal. também, 29 de fevereiro. Isso aí. Cristiane, obrigado pelos elogios. Você é suspeita de falar que você é fã da gente. Obrigado, Cristiane, pelas palavras. Nil, obrigado pelas palminhas. Obrigado a Beijo, todos. Neuzi. Elmer Amaral, meu querido, seja bem-vindo. Escolha uma data importante sua. 3 de agosto. 3 de agosto. Pode Será? falar o que é? Meu aniversário. Olha aí, 3 de agosto, vamos ver. É engraçado. Eu vi que bem bom. A pergunta é: sobre o que você mente? Sobre o que eu minto? Ih, caramba, hein? Bem comprometido. É, sobre o Ou que eu já minto? mentiu, ou já omitiu, né? Para Não, aliviar. eu não, normalmente, eu não tenho o hábito, eu já falei que não suporto mentira, né? Então, eu não tenho o hábito de mentir, né? Não tenho o hábito de mentir, eu não suporto mentira, às vezes você, por algumas questões, às vezes você precisa omitir algumas coisas, mas contar uma mentira, eu não minto, como é que eu vou... Eu já menti bastante. Eu era tão boa, eu era uma mentirosa tão boa, que quando eu era adolescente, às vezes minhas colegas tinha que falar alguma coisa, elas ficavam, não sei como é que eu vou falar isso. Não, deixa que eu minto para você. Aí eu ia lá na casa da mãe delas e eu inventava uma mentira, porque eu tinha credibilidade, porque a mãe dela falou, não, a Lucilene é toda certinha, a Lucilene... Então, a mentira que eu contava era
as pessoas acreditavam, só que hoje eu não minto mais. Agora, se tem alguma coisa que eu ainda minto, eu minto sobre o quê? Tá aí, essa é uma boa pergunta para eu saber o que eu minto. Talvez a gente sempre, todo mundo sempre tem algumas coisinhas assim lá no fundo, que às vezes você não revela. Talvez eu não minta, mas talvez eu omita algumas coisinhas aí. Isso. Talvez eu omita. Muito bem. Quer escolher uma Refletir outra sobre data? isso. Uma outra data, vamos lá. Dia 1º de maio. 1º de maio. Tchum, 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 tchum. Ela é especial, 1º de maio? É. É só uma pergunta que pergunta assim, bagunçado ou organizado? No caso, bagunçada ou organizada? Uma 1º de bagunceira maio é dia do organizada. trabalhador, é? Dia do trabalhador, eu sou uma pessoa muito trabalhadora. Olha, Muito. então Trabalho jamais muito, será graças a Deus. bagunçado. Jamais. Não, mas eu sou Olha só, eu sou uma bagunceira organizada. Uma bagunceira organizada. Eu faço bagunça, mas na minha bagunça ela tem uma ordem. Não é aquela bagunça doida. É uma bagunça que ela tem uma lógica. Entendeu? Então eu sou Você uma é bagunceira organizada. daquelas de que se alguém, você está com o seu quarto bagunçado, mas se alguém chegar para mexer em alguma coisa e E tirar do lugar, não, você... eu sei que tem coisa que eu nunca faria. Se você fizer um tipo de bagunça, você falar, isso aqui foi você, eu falei, epa, isso aí não fui eu não. Entendeu? Entendi. Agora também não sou aquela pessoa toda organizada. Eu sou uma bagunceira organizada. É isso aí que me define. Você conhece as suas bagunças. Conheço. A você, a confiança, a sua participação, a ajuda do seu marido, sua espontaneidade de estar aqui com a gente. Agradecer a todos que estão com a gente, certo? O canal de lives Conversando Abobrinha está à disposição no tempo que você quiser, precisar. Pode falar que a gente abre as portas para divulgação de cultura, divulgação de literatura, música, arte de uma forma geral, que é isso que enriquece a nossa vida, que é isso que cresce o nosso país, né? Nossa cultura. Mas, antes de encerrar, você pode fazer um resumo para a gente do nome dos livros que você fez, até mostrando, porque as pessoas que chegaram depois vão conhecer os 6 livros que você tem lançado e o 7º que está por vir, e aonde a gente encontrar. Para quem chegou depois, aí você fica à vontade nas suas considerações. Então vamos lá. Vou mostrar rapidinho. Em ordem, nascido aos 8 anos. Esse aqui, todos eles podem fazer contato com a gente, que eu acho que fica mais fácil pelo Instagram. Isso. Nascido aos 8 anos. Deus na minha vida. Nunca foi sonho. Romance. Meu amigo Deus. O último paciente. Bruce, o chefe da matilha. Todos eles podem fazer contato com meu esposo, ou pode falar comigo. E a gente consegue fazer chegar em qualquer lugar do Brasil pelos correios, né? E tem na Amazon também, tem pelo meu site. E é isso aí. Tem mais coisas aí para vir pela frente, mas por enquanto até aqui é isso aí que a gente tem escrito. Escrever é uma coisa que me dá muito prazer, é uma coisa que me realiza muito. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é escrever. E também quero te agradecer, né, por essa oportunidade aí de... É sempre bom, eu adoro estar falando, cada espaçozinho que eu tenho de estar mostrando um pouquinho do meu trabalho, uma outra pessoa vai te conhecendo, e assim você vai a um trabalho de formiguinha, você lança um livrinho ali, a gente é como a palavra de Deus diz, né? A gente lança o teu pão sobre as águas e no tempo certo, isso aí a gente tem fé que um dia vai dar muitos frutos. Então, eu quero te agradecer. Gostei muito de participar aqui com você, gostei das brincadeiras. Entendeu? Porque você é uma pessoa, você é tranquilo, você é leve, né? E a gente sente isso na live, tem uma energia boa. E eu gostei muito de participar, agradeço também as pessoas aí que passaram, tem gente que passa rápido, você está vendo aí melhor do que eu. Mas um beijo aí para os... E é isso aí, a gente está aí nessa luta, né? Que é uma luta
uma lutinha boa de lutar, e a gente espera poder estar sempre contribuindo, né? Se cada um usar aquilo que ganhou de presente para fazer e fizer aquilo que Deus colocou na sua mão, todo mundo tem um talento, todo mundo todo mundo é bom em alguma coisa. Né? E você ser bom não quer dizer que você é bom porque você ou fez sucesso, que você ganha dinheiro, não. Você é bom porque você faz com amor aquilo que você faz, você consegue entregar aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Você está aí comunicando, você está aí abrindo porta para as pessoas, então cada um fazendo um pouquinho, né? Então acho que a gente consegue construir aí uma convivência melhor, um mundo melhor, e é isso. Obrigada aí pela oportunidade. Obrigado também. Vida longa, com muita saúde, proteção e alegria. Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês e prospere cada vez mais. Grande abraço.